Esse mundo tá repleto de grandes artistas. Grandes artistas que compõem músicas, que pintam quadros, que atuam em grandes filmes e eles sempre vão continuar existindo. Porém, quantos desses grandes artistas serão lembrados para sempre? Quantos desses que a gente conhece serão lembrados daqui 70 anos após a própria morte? A verdade é que não basta você ser talentoso ou esforçado para ser lembrado por tanto tempo. Você precisa ser um fenômeno, marcar uma época dentro da arte e fora dela. E o cara que eu vou falar aqui hoje é um desses fenômenos. Um cara que teve uma carreira tão curta, mas por incrível que pareça é lembrado e idolatrado até hoje. Um cara que simplesmente serve de influência para milhares de atores e se tornou um símbolo gigantesco no cinema. Senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre James Dean. O talento, as polêmicas e a influência. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no meu canal que toda semana tem vídeo novo. Meu nome é Murilo Cafa e você tá no Por Trás das Câmeras. Antes de começar o vídeo é importante mencionar que eu não posso colocar todos os vídeos de todos os filmes que eu mencionar aqui por conta de direitos autorais. E no caso desse vídeo do James Dean foi muito difícil encontrar material sobre seus filmes na internet. Então eu vou colocar as imagens desses filmes aqui para contextualizar. Então bora pro vídeo. James Dean nasceu no dia 8 de fevereiro de 1931, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. 6 anos após seu pai deixar a agricultura para se tornar técnico em prótese dentária, Dean se mudou com sua família para Santa Mônica, no estado da Califórnia, e acabou passando boa parte da sua infância por lá. Porém, infelizmente, sua juventude foi marcada por uma tragédia extremamente triste. Sua mãe foi diagnosticada com câncer no colo do útero, o que foi chocante para toda a sua família. E imaginem, se o câncer é difícil de ser tratado hoje em dia, naquela época era praticamente uma sentença de morte. Infelizmente, sua mãe partiu quando ele tinha apenas 9 anos de idade, o que deixou James e toda a sua família partida. De acordo com fontes, sua mãe era extremamente próxima de James. O escritor responsável pela sua biografia, Michael DeAngelis, disse que sua mãe era a única pessoa no mundo capaz de compreender James Dean, mostrando o forte laço que eles tinham. Seu pai ficou extremamente traumatizado com a morte e se tornou incapaz de cuidar do próprio filho. Então James Dean passou a morar com seus tios Marcos e Hortense numa fazenda em Indiana, estado em que ele nasceu. Bom, a partir daí ele começou a frequentar um grupo cristão chamado Quakers e foi seguindo sua vida com a religião. James era muito próximo de um pastor metodista em Indiana chamado James Deward, e aqui sua juventude começa a ganhar um lado bem obscuro e triste. De acordo com o autor Billy J. Harbin, James Dean teve um relacionamento íntimo com esse pastor, no qual começou nos últimos anos do ensino médio e durou por muito tempo. O suposto relacionamento sexual entre os dois foi sugerido no livro de Paul Alexander, de 94, chamado Boulevard of Broken Dreams. Esse é um dos livros sobre a vida do James Dean, dentre diversos outros. Só que no ano de 2011, um relato bem chocante da atriz Elizabeth Taylor veio à tona, revelando um detalhe perturbador sobre a vida de James Dean, onde ele teria supostamente contado para a atriz que foi abusado sexualmente por um ministro quando tinha apenas 11 anos de idade. E outros boatos sugerem que ele também foi abusado por esse mesmo pastor de quem ele era tão próximo. Rapaziada, isso é extremamente cruel e chocante, e acabou marcando sua infância das piores formas possíveis. Enfim, na escola James Dean era um aluno muito popular, que tirava boas notas. Ele fazia parte da equipe de beisebol e do time reserva de basquete, e desde a escola já estudava teatro. Quando ele se formou com 17 anos, ele voltou para Califórnia e foi morar com seu pai, que nessa época já tinha se casado novamente, e estava com uma vida bem mais estável. James Dean, apesar de gostar muito do teatro, decidiu fazer uma faculdade de Direito, até mesmo para agradar o gosto do seu pai. Só que a gente sabe que quando o cara é um artista, nada nesse mundo é capaz de parar a vontade de brilhar. Então ele fez só um semestre de Direito e já mudou seu curso para Artes Dramáticas. E isso obviamente desagradou seu pai, que não apoiava James Dean enquanto ator. Mal sabia esse cara que ele estava falando de um dos maiores da época. Em 51, James Dean começou a ser chamado por seus primeiros trabalhos como ator, e teve que largar a faculdade por conta disso. E a primeira aparição televisiva de James Dean foi um comercial da Pepsi Cola, e logo depois disso ele já foi escalado para o seu primeiro papel com falas, como João, o discípulo amado em Colina número 1, um especial televisivo de Páscoa que dramatizava a ressurreição de Jesus Cristo. Vale ressaltar que James Dean sempre foi muito talentoso e extremamente bonito, mas não é por isso que sua vida em Hollywood foi fácil, porque ele teve que lutar muito para conseguir emprego lá. O cara teve que trabalhar como guarda de estacionamento na CBS Studios, e nesse período veio a conhecer Rogers Brackett, um diretor de rádio de uma agência de publicidade, que ofereceu ajuda e orientação profissional a James Dean, e isso foi uma bênção pro cara. E em julho de 51, Dean apareceu na série radiofônica Alias Jane Doe, produzida por Brackett, e servindo de grande ajuda pro Dean. E mesmo com essa certa estabilidade, o cara não tinha deslanchado. Foi quando ele simplesmente decidiu se mudar pro outro lado do país, lá pra Nova York. Bom, e lá foi onde tudo deu certo pra ele, porque ele começou a aparecer em algumas pequenas séries de TV e conseguiu se manter por lá. E além disso, ele foi aceito no Actors Studios de Lee Strasberg, que, como eu já mencionei aqui no canal, era uma das grandes escolas de atuação dos Estados Unidos, que ensinavam o método de Stanislavski.
Ali James realmente se dedicou integralmente à arte e foi evoluindo dia após dia. E a carreira desse cara começou a decolar e ele atuou em mais episódios de programas televisivos no início da década de 50. E foi um desses programas que ele teve um destaque absurdo, na série Omnibus, onde ele interpretou um jovem rebelde descontente com a vida que mais tarde seria a influência para o maior sucesso da vida de James Dean, o filme Juventude Transviada. Bom, com um sucesso iminente, o cara queria começar a fazer filmes. E em 53, James Dean fez seu primeiro grande filme, chamado Vidas Amargas, onde ele pegou um papel profundamente complexo do personagem Cole Task. O filme conta a história de Cole, que é um jovem emocionalmente conturbado que vive à sombra do irmão Aaron. Cole sente que nunca consegue conquistar o amor e a aprovação do próprio pai, enquanto lida com a dor de descobrir que a sua mãe, que ele acreditava estar morta, na verdade vive e administra um bordel na cidade vizinha. Rapaziada, James Dean aqui atuou bem demais, e conseguiu improvisar em muitas cenas do filme. O ator era extremamente capaz de atingir a complexidade daquele jovem Cole que o diretor tanto queria. Porém, vale ressaltar que esse filme só foi lançado no ano de 1955, e James Dean não pôde usufruir de todos os louros desse seu trabalho, o que incluiu uma indicação ao Oscar. Enfim, James Dean, com seu jeito rebelde, mas extremamente dedicado, já era uma estrela. E em 55 ele simplesmente fez o filme mais popular da sua carreira, chamado Juventude Transviada. Rapaziada, esse filme aqui pra época foi um enorme estrondo, principalmente pro público adolescente. E a história é a seguinte: Dean Stark é um adolescente problemático, meio depressivo que se muda com os pais para uma nova cidade, após ser expulso de diversas escolas. Em sua nova escola, o cara rapidamente se envolve em conflitos com colegas e faz um monte de inimizade. E ainda tenta se encaixar em um mundo onde os jovens se sentem incompreendidos pelos adultos. A performance desse cara aqui nesse filme é considerada uma das mais marcantes da história do cinema. Ele encarna com intensidade e vulnerabilidade o arquétipo do adolescente rebelde, um cara sensível e confuso que marcou aquela geração inteira. E isso foi gigantesco. Além disso, seu visual nesse filme é lembrado até hoje, e serve de influência para diversos personagens, já que a jaqueta vermelha se tornou um símbolo tão forte entre os adolescentes daquela época que ainda é comum a gente ver referência desse papel que James Dean fez. Para vocês terem ideia, a atuação dele foi tão impactante que ele já se transformou num ícone da juventude na década de 50 e eternizou sua imagem como um símbolo da rebeldia trágica. O filme foi indicado a 3 Oscars, mas infelizmente ele não pôde usufruir do prestígio desse filme também. E aqui entra toda a ironia trágica dessa história que poderia ter tido um outro final para a carreira desse ator. James Dean não pôde observar e recebeu os aplausos mais que merecidos pelos seus maiores filmes, e isso é bizarramente triste. Sua morte no meio desse caminho entre seu iminente sucesso e aos seus maiores trabalhos tornam tudo ainda mais triste. E é sobre sua morte que eu vou comentar agora. Então, se você tá gostando do vídeo até aqui, deixa um like e se inscreve no canal. E se você quiser me seguir em outra rede social, o arroba do meu Instagram tá aparecendo aqui embaixo. Eu tô respondendo as mensagens do pessoal que vem pelo canal através de lá. Enfim, no dia 30 de setembro de 1955, ocorreu o trágico acidente. James Dean era apaixonado por carros e corridas. No dia da sua morte, ele dirigia seu Porsche, mais conhecido como Little Bastard para os íntimos, rumo a uma corrida em Salinas, Califórnia. Por volta das 5h45 da tarde, em um cruzamento, um Ford dirigido por um estudante de 23 anos virou à esquerda na frente do Porsche de James Dean. O ator estava em alta velocidade e não conseguiu evitar a colisão, e o impacto foi devastador. O cara morreu quase que instantaneamente, devido a múltiplas fraturas e lesões internas. O estudante, por outro lado, conseguiu sobreviver à fatalidade. Rapaziada, a morte desse cara teve um impacto colossal no cinema. Pouco depois da sua morte, eles estrearam finalmente o filme Juventude Transviada e Assim Caminha a Humanidade, um outro grande filme que ele fez e que não pôde receber o reconhecimento em sua vida pelo trabalho, e ele rendeu uma segunda indicação póstuma ao Oscar depois de Vidas Amargas. Nessa época, a frase Live Fast Die Young, que é extremamente conhecida lá nos Estados Unidos e dita em várias músicas, passou a ser atribuída a ele, mesmo sem ele nunca ter dito isso. Sua morte ajudou a mitificar sua imagem, já que ele morreu jovem e nunca envelheceu na mente do público, e foi eternizado como um garoto rebelde de 24 anos. E um outro ponto importantíssimo de ressaltar é que naquela época nenhuma outra grande estrela do tamanho dele tinha morrido tão jovem, e de uma forma tão trágica, o que tornou ainda mais espantosa sua morte. Bom, óbvio que depois dele, infelizmente, a gente teve vários, como Heath Ledger, Paul Walker, River Phoenix, dentre outros. Mas apesar de triste, o cara segue imortalizado e ainda tem uma grande influência, mesmo depois de 70 anos da sua morte. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora, sobre sua influência, seu enorme legado e a sua polêmica vida pessoal. Bom, James Dean viveu a vida intensamente, e mesmo tendo pouco tempo para usufruir da fama, ele marcou uma época inteira. Ele era frequentemente questionado sobre sua vida sexual, e nunca assumiu ou se definiu como um homossexual, mas também
disse que não queria ser definido por um rótulo. E existem alguns boatos de que ele e Marlon Brando tinham um caso escondido, porque pro público eles eram praticamente como rivais. Na verdade, o James Dean tinha uma enorme admiração pelo trabalho do Marlon Brando, inclusive se inspirava nele para atuar. Agora, sobre a relação dos dois, é bem possível que realmente tenha acontecido, já que o Brando era assumidamente bissexual e passava o rodo em geral ali em Hollywood. Enfim, por mais famoso e popular que James Dean fosse, ele era um cara tímido e melancólico na vida real. Preferia conversas profundas a participar de festas. Não gostava de seguir regra, nem no set de filmagem nem na vida. Se vestia da forma dele, falava o que pensava e evitava a falsidade de Hollywood. Era um cara sensível, artístico e muitas vezes emocionalmente instável. Ele tinha mudanças de humor frequentemente e cultivava uma imagem de alma torturada. Bom, se o cara estivesse vivo na década de 90, era capaz dele fundar o Nirvana. Seu maior relacionamento foi com a atriz italiana Pier Angeli. Muitos a consideram um grande amor da vida de James Dean. E a história deles tem todos os elementos de um romance clássico de Hollywood. Paixão, obstáculos, separação forçada e uma dor que nunca passou completamente. Bom, James Dean conheceu a atriz em 54, nos estúdios da Warner Bros. Ela tinha 22 anos na época e já era uma estrela promissora, e ele estava em ascensão. Eles se apaixonaram rapidamente e começaram um relacionamento intenso e discreto, longe das câmeras e das fofocas da época. E rapaziada, os dois eram como água e fogo. Pierre era doce, tradicional, católico e muito ligado à sua mãe, enquanto James Dean era o rebelde, introspectivo, com hábitos ruins, que a família dela não aprovava. Eles não gostavam que ele fumava cigarro e andava de moto, por exemplo. Só que é como dizem, né? Os opostos se atraem. Por incrível que pareça, eles se entendiam emocionalmente. Havia uma conexão forte e verdadeira entre eles. Só que a história acabou de uma forma bem melancólica, já que a mãe dela desaprovava completamente o namoro. E os estúdios também não viam um casal com bons olhos, já que Pierre era protegida pela MGM e Dean era da Warner Bros. E em 54, sob forte pressão familiar, ela decidiu terminar com James Dean e se casou com o cantor Vic Damone. E o mais bizarro de tudo é que James Dean foi até o casamento dela e ficou assistindo a cerimônia do lado de fora em sua moto. Testemunhas disseram que ele ficou ali sozinho, de jaqueta, fumando, observando a mulher da sua vida se casar com outro. Agora me fala se isso não tem cara de filme trágico de romance, rapaziada. Após a morte de James Dean, Pierre ficou devastada e declarou que James era realmente o amor da sua vida. E, infelizmente, em 1971, ela faleceu por conta de uma overdose. Enfim, James serviu e serve de grande influência para diversos grandes atores conhecidos que têm um enorme sucesso no cinema e na TV. Como é o caso de Al Pacino, Martin Sheen, River Phoenix, que infelizmente também morreu muito jovem, e mais recentemente o Timothée Chalamet. Ele foi homenageado em grandes obras em diversas músicas. Inclusive, para quem não sabe, a música mais famosa da banda The Smiths é atrelada a James Dean por conta da enorme admiração a qual Morris sentia pelo cantor. Além disso, a sua influência ultrapassou o cinema ocidental, já que até um dos animes mais famosos da história, chamado Akira, é possível ver a homenagem pro James Dean através da jaqueta vermelha do personagem Kaneda. Bom, obviamente que existem muitas outras referências ao cara por aí, e sua imagem é fortalecida até hoje. O legado de James Dean vai muito além dos seus 3 filmes. Ele se tornou um ícone cultural eterno, símbolo da juventude rebelde, da sensibilidade masculina e da arte que nasce da dor. Sua influência ainda é sentida na atuação, na moda, na música e na forma como o cinema retrata o jovem em conflito com o mundo. E a frase mais marcante de toda a sua vida será lembrada para sempre: sonhe como se fosse viver para sempre. Viva como se fosse morrer amanhã. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu peço muito para que vocês deixem um like e se inscrevam aqui no meu canal. E mais importante de tudo, deixem um comentário aqui embaixo. Além disso, para quem quiser me seguir em alguma outra rede social, eu vou deixar o arroba do meu Instagram aqui embaixo. Então é isso, a gente se vê numa próxima. Valeu!